que o Solidariedade expulsou do partido o advogado Eric Twinkel, que defendeu um dos condenados pelo 8 de janeiro. Ele confundia inclusive os livros O Pequeno Príncipe, de origem francesa, e O Príncipe, de Nicolas Maquiavel, durante a sustentação oral no STF. Acabou virando até meme nas redes sociais, não é isso, Yasmin Costa? Exatamente, Tiago. Ainda houve um outro episódio em que o advogado justamente trouxe ali informações, disse que, na verdade, atos antidemocráticos, levantou essa bola e foi rebatido por muitos ministros ali dentro do Supremo Tribunal Federal. Usou um argumento que, segundo ele, foi do próprio ministro Luiz Roberto Barroso, de que, na avaliação do advogado, atos antidemocráticos são posturas adotadas pelos ministros, e ele usou um episódio em que o ministro Luiz Roberto Barroso disse que eleição não se vence, se toma. Uma fala descontextualizada que foi inclusive rebatida pelo ministro Alexandre de Moraes. O próprio ministro Luiz Roberto Barroso já tinha vindo a público para falar que esse foi um episódio descontextualizado e que não fazia nenhuma referência efetivamente às eleições. Fato é, o advogado Harry Catavinkel, ele foi excluído, foi retirado, foi convidado, vamos dizer assim, retirar do partido Solidariedade, o qual era afiliado, porque, segundo Solidariedade, essas posturas do advogado não condizem com o perfil que o partido tem. Por isso, ele está expulso a partir de agora do Partido Solidariedade. E agora de manhã, nosso colega, o repórter Bruno Pinheiro, conseguiu contato com o advogado Harry. E ele disse o seguinte, que não estava sabendo dessas informações, que ele soube pela imprensa, não foi comunicado pelo partido, mas que recebe com muita tranquilidade todas essas informações, e que já ia pedir para sair do Solidariedade, porque o partido não condiz com o que ele pensa, com as ideias que ele tem. Antes de finalizar e te entregar, Tiago, vale lembrar, a própria OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, emitiu uma nota, enviou uma nota ao Supremo Tribunal Federal, endereçada à ministra Rosa Weber, criticando a postura de todos os advogados que estiveram ontem e anteontem durante os debates para defender os acusados do 8 de janeiro. A OAB classifica que a postura desses advogados não condiz com a postura de advogados e filiados ali também à OAB. Disse, inclusive, que confia, essa nota é assinada pelo presidente da OAB, Beto Simonetti, e ele afirma que confia na postura do Supremo Tribunal Federal para a condução de todos esses julgamentos com relação ao 8 de janeiro e que não concorda com todas as posturas desses advogados. Vale lembrar, durante esses 2 dias foram dias de grandes embates. Os advogados foram bem duros ali com os ministros do Supremo Tribunal Federal, ofensas inclusive diretas que foram automaticamente rebatidas pelos próprios ministros. Volto com vocês. É isso, Yasmin. Até já, mais um giro com os nossos comentaristas. Bom, Amanda Klein, não só a questão desse advogado, mas também uma outra advogada que começou a fazer uma apresentação pessoal, dizendo que estaria honrada de estar no Supremo, alguma coisa nesse sentido. E que avaliação é possível fazer desta presença dos advogados lá? Olha, foi constrangedor, Tiago, sinceramente, eu estava justamente pensando nesse comentário ontem, sabia, para deixar guardado para fazer hoje no Jornal da Manhã, porque passando pelo aquele desembargador aposentado, Sebastião Coelho, que participou dos acampamentos golpistas, esteve no QG do Exército fazendo discursos inflamados contra Alexandre de Moraes, contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, usou a defesa no primeiro dia de julgamento, a defesa de um dos réus, para fazer uma defesa em causa própria, aliás, uma prática comum, repetida pelos outros advogados que se seguiram dos outros réus, do segundo e terceiro réus julgados até ontem pelo Supremo Tribunal Federal. Ele advogou em causa própria, né? Então, em vez de defender o réu, advogou em causa própria, atacou novamente os ministros do STF, dizendo que eles eram as pessoas mais odiadas do país. Aí passamos por esse advogado de Solidariedade, que acho que era suplente, né, de um deputado estadual, réu de outro, aí confunde, como você disse, a obra do Príncipe de Maquiavel com o Pequeno Príncipe de Saint-Exupéry, uma coisa constrangedora, e depois passando por essa advogada do último réu que chorou durante a audiência,
pediu clemência para o seu cliente e disse que sabia que aquela decisão estava pronta e não sabia o que ela estava fazendo ali. Ou seja, em vez desses advogados aproveitarem um tempo para defenderem os seus clientes, se aprofundarem no Código Penal, fazerem uma defesa incisiva, contundente, técnica, né, dar o seu melhor pelos seus clientes, eles usaram a tribuna para autopromoção. O que está claro, na verdade, eles estavam acusando o Supremo de um julgamento político, de um julgamento ideológico, quando, na verdade, os ideológicos e políticos eram eles, porque eles adotaram essa postura durante o julgamento. Eles preferiram falar deles próprios, das suas carreiras, das suas visões pessoais, para, obviamente, viralizar aquelas pílulas nas redes sociais, do que efetivamente defenderem seus clientes. Advogados, olha, péssimos, ruins, de quinta categoria e fazendo uma atuação constrangedora. Inclusive, nesse grupo de advogados, Mota, a gente pode incluir o ex-desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Sebastião Poelho da Silva, se não me engano é esse o nome dele, que entra também nesse conjunto de críticas que foram feitas até pela OAB, como a Yasmin acabou de mencionar para a gente. Há algum espaço para punição administrativa por ter sido usado esse momento por parte desses advogados como palanque político? Porque esse foi o entendimento geral depois das sessões de ontem e antes de ontem. Punição para um advogado que está defendendo o seu cliente. Agora existe também julgamento da defesa do advogado. Ora, o advogado está lá para defender o seu cliente. Nem nesse momento ele tem a liberdade de dizer o que ele pensa, o que ele acha que está acontecendo. Se essa liberdade de defender o cliente da forma que o advogado achar melhor não existe mais, então para que julgamento?